Capítulo 2, que trata da primeira saída de sua terra, feita pelo engenhoso Dom Quixote. Feitos, pois, estes preparativos, não quis ele protelar por mais tempo a realização dos seus planos, servindo-lhe como incentivo a falta que, no seu entender, estaria fazendo ao mundo a sua tardança. Tantos eram os agravos que tencionava desfazer, os tortos a endireitar, as injustiças a emendar, os abusos a reduzir e as dívidas a saldar. Assim, sem dar parte a pessoa alguma da sua intenção e sem que ninguém o visse, certa manhã, antes de romper o dia, que era um desses calorentos do mês de julho, cobriu-se com todas as armas, montou no Rocinante, pôs sua selada mal composta, enfiou a adarga no braço, empunhou a lança e, pela porta falsa de um curral, saiu a campo, com enorme satisfação, alvoroçadíssimo por ver com que facilidade dera início ao seu bom desejo. Mal se viu no campo e lhe assaltou um terrível pensamento, que por pouco o fazia desistir da empresa começada. Ocorreu-lhe que não fora armado cavaleiro e que, conforme as leis da cavalaria, não podia nem devia terçar armas com nenhum cavaleiro, e, ainda que o fosse, teria que levar armas brancas, como novato que era, sem insígnias no escudo, até que, por seu esforço, as ganhasse. Tais pensamentos fizeram-no titubear em seu propósito. Todavia, podendo mais sua loucura que qualquer outra razão, decidiu fazer-se armar cavaleiro pelo primeiro que encontrasse, a imitação de outros muitos que assim o fizeram, segundo lera nos livros. No tocante às armas brancas, pensou em limpá-las de tal maneira, tão logo lhe fosse possível, que parecessem mais brancas que arminho. Com isso, sossegou e prosseguiu seu caminho, sem outro seguir que não aquele que o cavalo queria, crendo que nisso residia a força das aventuras. Enquanto caminhava, ia o nosso ardente aventureiro a conversar consigo mesmo, dizendo: quem pode duvidar que nos tempos vindouros, quando sair à luz a verdadeira história dos meus famosos feitos, o sábio que o descrever, ao relatar esta minha primeira saída de madrugada, não faça assim. Apenas havia o rubicundo Apolo estendido pela face da ampla e espaçosa terra, os doirados fios de seus famosos cabelos e os pequenos passarinhos multicores, com suas canoras línguas e sua doce e melíflua harmonia. Tinham saudado a vinda da roça Aurora, que, deixando o brando leito do marido ciumento, pelas portas e balcões do manchego horizonte, aos mortais se mostrava, quando o famoso cavaleiro Dom Quixote de la Mancha, desprezando as confortáveis plumas, montou seu famoso cavalo Rocinante e pôs-se a caminhar pelo antigo e conhecido campo de Montiel. E era verdade que por ele caminhava, e acrescentou: ditosa idade, século ditoso, aquele em que serão dadas à luz as célebres façanhas minhas, dignas de ser talhadas em bronze, esculpidas em mármores e pintadas em telas para serem lembradas no futuro. Ó tu, sábio encantador, quem quer que sejas, a quem há de tocar ser o cronista dessa peregrina história, rogo-te que não te esqueças do meu bom Rocinante, companheiro eterno de todos os meus caminhos e carreiras. Logo mudou de tom, dizendo, como se estivesse de fato enamorado: ó princesa Dulcinea, senhora deste cativo coração, muito agravo me fizestes ao despedir-me e reprochar-me com a rigorosa determinação de me não deixar aparecer ante a vossa formosura.
Peço-vos, Senhora, que vos lembreis desse vosso submisso coração, que tantas mágoas padece pelo vosso amor. A estes, e acrescentando outros disparates, todos semelhantes aos que lhe haviam ensinado seus livros, imitando sua linguagem tanto quanto podia. Com isso, caminhava tão devagar, enquanto o sol subia tão rápido, que seu ardor bastaria para derreter-lhe o siso, se algum tivesse. Caminhou quase todo aquele dia sem que lhe acontecesse coisa digna de contar-se. Fato que o desesperava, porque queria topar logo com alguém que lhe permitisse experimentar o valor de seu braço forte. Autores há que dizem ter sido sua primeira aventura, a que lhe ocorreu em Porto Lápice. Outros que teria sido a dos moinhos de vento. Mas o que pude averiguar nesse caso, e achei escrito nos Anais de la Mancha, foi que ele passou todo aquele dia a andar, e que, ao anoitecer, cavaleiro e cavalo se sentiram cansados e mortos de fome. E que, olhando para todos os lados, a ver se descobria algum castelo ou malhada de pastores, onde pudesse abrigar-se e reparar sua muita fome e necessidade, divisou uma venda, não longe do caminho que trilhava. E foi como se tivesse visto uma estrela que o encaminhasse não aos portais, mas aos alcáceres de sua redenção. Deu-se pressa em prosseguir, e alcançou-a tão logo começava a anoitecer. Estavam casualmente à porta duas mulheres jovens, dessas a que chamam da vida, as quais seguiam para Sevilha com os arreios que tinham acertado em passar aquela noite na venda. Como tudo o que o nosso aventureiro pensava, via ou imaginava, lhe parecia ser feito e passar-se ao modo do que havia lido. Assim que viu a venda, acreditou tratar-se de um castelo, com suas 4 torres e seus capitéis de reluzente prata, sem lhe faltar a ponte levadiça e o profundo fosso, com todos os complementos em tais castelos se pintam. Aproximou-se, pois, da venda que lhe parecia castelo e, a poucos passos dali, puxou as rédeas do Rocinante, esperando que algum anão se pusesse entre as ameias, tocando trombeta para avisar a chegada de um cavaleiro ao castelo. Porém, ao ver que os anões demoravam a se afligia o Rocinante por chegar à cavalariça, chegou-se à porta da venda e avistou as 2 distraídas raparigas, que lhe pareceram 2 formosas donzelas, ou 2 damas graciosas, tomando à fresca a porta do castelo. Por acaso sucedeu de andar por ali um porqueiro recolhendo de uns restolhos um rebanho de porcos, que com perdão da palavra assim se chamam, e, tendo tocado sua buzina de chifre, a cujo sinal os animais se recolhem, imaginou Dom Quixote nesse instante tratar-se daquilo que desejava ouvir. Isto é, o toque do anão anunciando a sua chegada. Assim, com singular contentamento, aproximou-se da venda e das damas. Estas, vendo aquele homem de tal modo armado, com lança e adarga, cheias de medo já se preparavam para entrar na venda, quando Dom Quixote, compreendendo o receio que lhes assaltava, alçou a viseira de papelão e, descobrindo seu seco e empoeirado rosto, disse-lhes com ar gentil e voz pausada: Não fujam vossas mercês, nem temam desaguisado algum, pois a ordem de cavalaria que professo não toca nem cabe perturbar ninguém. Mormente tão altas donzelas como o demonstram vossas aparências. Miravam-no as moças mexendo os olhos para poderem ver-lhe o rosto que a má viseira encobria. Porém, quando escutaram chamá-las de donzelas, coisa tão fora de sua profissão, não puderam conter o riso, e o fizeram de tal maneira que Dom Quixote se sentiu ofendido, tendo-lhes dito: assenta bem a cortesia nas formosas, e muita sandice é o riso de causa leve procede.
Mas não vô-lo digo para que vos molesteis ou mostreis mau talente, pois quanto a mim, nada mais almejo que servir-vos. A linguagem não compreendida pelas senhoras e o feio aspecto do nosso cavalheiro aumentavam nelas o riso, e nele o aborrecimento. A coisa ainda ficaria pior se, nessa altura, não tivesse chegado à porta o vendeiro, homem que, por ser muito gordo, era bastante pacífico. E ele, vendo aquela figura contrafeira, empunhando armas tão desiguais como lança, bridão, adarga e corcelete, por pouco não fez coro com as donzelas em suas mostras de contentamento. Todavia, tentando a máquina de tantos petrechos, achou de bom alvitre falar-lhes comedidamente e disse: se vossa mercê busca pousada, senhor cavaleiro, de menos o leito, pois nessa venda não há nenhum, tudo o mais encontrará aqui com muita abundância. Vendo Dom Quixote a humildade do alcaide de Fortaleza, que tais lhe pareceram o vendeiro e a venda, respondeu: para mim, senhor Castelão, qualquer coisa serve, porquanto meus arreios são as armas, meu descanso o pelejar, etc. Pensou o hospedeiro que ele o chamara de castelhano, por tê-lo julgado um dos homens bons de Castela, embora fosse andaluz e da praia de Sanlúcar, não menos ladrão que caco, nem menos trapaceiro que estudante vadio. E assim lhe respondeu: isso quer dizer que a cama de vossa mercê serão as duras penhas, e seu dormir sempre velar. Sendo assim, pode apear-se na certeza de encontrar nesta choça ocasião e ocasiões para não dormir um ano inteiro, quanto mais durante uma só noite. Dizendo isto, segurou o estribo para Dom Quixote, que se apeou com muita dificuldade e trabalho, já que passara o dia inteiro em jejum. Disse logo ao hospedeiro que tivesse muito cuidado com seu cavalo, porque era o melhor animal que comia pão no mundo. Mirou o vendeiro e a cavalgadura não lhe pareceu tão boa como dizia Dom Quixote, talvez nem mesmo a metade. Tendo-o acomodado na cavalariça, voltou para ver o que seu hóspede ordenava. Este estava sendo desarmado pelas donzelas, com as quais já se reconciliara. Mas estas, embora já lhe houvessem tirado a couraça e o espaldar, de modo algum conseguiam desprender-lhe a gola, nem soltar-lhe a contrafeita selada, que ele trazia atada com umas cintas verdes. Seria mister cortá-las, já que era impossível desatar-lhes os nós. Nisto, porém, não consentiu o cavalheiro de maneira alguma. Assim, permaneceu a noite toda com a selada vestida, ostentando a figura mais engraçada e estranha que se pudesse conceber. E como ela imaginava que as moças travessas e desavergonhadas que o desarmaram eram algumas das senhoras e damas principais do castelo, disse-lhes elegantemente: nunca fora um cavalheiro de damas tão bem servido, como fora Dom Quixote, quando de sua aldeia vindo. Donzelas cuidavam dele, princesas do seu Rocim. Ou melhor, Rocinante, minhas senhoras, que este é o nome do meu cavalo, e Dom Quixote de la Mancha, o meu, que embora não quisesse revelar-me antes que me descobrissem as façanhas feitas em vosso serviço e prol, a vontade de acomodar ao presente propósito este velho romance de Lancelot deu aso a que soubesseis meu nome antes do tempo. Dia virá, contudo, em que vossas senhorias me mandem e eu obedeça, e o valor do meu braço revela o desejo que sinto de servir-vos. As moças, desacostumadas de ouvir semelhantes retóricas, não respondiam palavra, só lhe perguntaram se queria comer alguma coisa. Jantaria qualquer coisa, respondeu Dom Quixote, porquanto, ao que presumo, isso muito bem me faria. Quais o acaso que fosse sexta-feira, dia em que não havia em toda a venda, senão algumas rações do pescado que em Castela se chama abadejo, na Andaluzia, bacalhau, noutras partes, curadinho,
e em outras, trutinha. Perguntaram-lhe se porventura sua mercê comeria uma trutinha, pois não havia outro pescado para dar-lhe a comer. Se houver muitas trutinhas, respondeu Dom Quixote, elas poderão formar uma truta inteira, pois tanto se me dá que me paguem 8 reais em moedas de 1 real ou numa só moeda de 8. Ademais, é possível que as trutinhas sejam como a vitela, que é melhor que a vaca, ou como o cabrito, que é melhor que o bode. Seja como for, que venha logo, pois o trabalho e o peso das armas não se podem suportar sem o governo das tripas. Puseram-lhe à mesa à porta da venda, por ser mais fresco, e lhe trouxe o hospedeiro uma posta de bacalhau mal temperado e pior cozido, e um pão tão negro e sujo como suas armas. Mas era motivo de grande riso vê-lo comer. Pois, como trazia vestidas a selada e alçada a viseira, nada podia levar à boca com as próprias mãos, a menos que outra pessoa ajudasse. Assim, uma daquelas senhoras se encarregou dessa tarefa, dar-lhe de beber, porém, não era possível e nem o seria, não fosse ter-lhe o vendeiro perfurado uma cana, pondo-lhe uma das pontas na boca. Enquanto ia despejando o vinho na outra, e tudo isso aceitava resignadamente o cavalheiro, a troco de não lhe romperem as cintas da selada. Nesse ponto, chegou à venda, por acaso, um castrador de porcos, e logo que chegou, tocou sua gaita de canas 4 ou 5 vezes, com o que acabou de convencer-se Dom Quixote de que estava em algum famoso castelo, que o serviam com música, que o bacalhau era truta, o pão de puro trigo, as rameiras damas e o vendeiro castelão. E assim dava por bem empregada sua determinação e sua saída. Mas o que mais o perturbava era o fato de não se ver ainda armado o cavalheiro, por lhe parecer que não poderia se lançar legitimamente em aventura alguma, sem antes ter recebido a ordem da cavalaria.